Do maná do céu para você, bom dia. O controle é meu. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 40, versículo 8. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Eles responderam: Tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: Porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Aqui hoje, quando o Senhor me falou sobre o controle é meu, foi quando eu acordei hoje, né? O Senhor começou a. Eu fui ao banheiro e o Senhor começou a falar comigo sobre. Ele falou: o controle é meu. E quando eu falo, né, assim. O Senhor fala nos detalhes, né? E eu estava no banheiro, o banheiro fala da nossa intimidade, né? Lembrando que cada cômodo, né, tem um significado. Tudo que o Senhor fez tem um significado, né? E aí foi quando, pra mim, né, e assim, falando de casa, a casa é a nossa vida. E quando eu estava no banheiro que o Senhor falou controle é meu, fala da intimidade, do particular, ali é o individual, você com Deus, né? No banheiro é você sozinha, né? Então foi quando o Senhor começou ali a falar comigo e falou controle é meu. E eu pensei, controle é meu? Controle é de Deus, né? E aí foi quando o Senhor começou a falar exatamente aqui até de quando a gente não tem controle nem de quando a gente está dormindo. E falando, né, aqui o Senhor está falando aqui, ó, que eles tiveram o sonho, ou seja, quem dá o sonho pra gente é Deus. Até quando a gente está dormindo, quem tem o controle das nossas vidas é o Senhor Jesus, né? Porque foi Ele que nos criou. E aí, fala aqui, né? Aí quando José fala, né? Porventura, né? Pertence a Deus a interpretação, porque tudo é dele. Então é o Senhor que dá a interpretação. E aí, quando ele tá falando aqui, né, para eles contar, o que é? Ele vai contar e ele vai perguntar para Deus, né? Qual é a interpretação. E o Senhor vai trazer. E aí foi quando o Senhor começou a falar comigo que a gente, dormindo, a gente tem sonho. E acordada, a gente também sonha, não é? Ah, eu quero, tenho um sonho de ter tal coisa, ah, eu tenho um sonho de fazer tal coisa, né? Assim. E aí foi quando o Senhor começou a falar comigo, mesmo porque quando fala, né, céu e terra. Então foi quando o Senhor começou a ministrar do quê? Primeiro começa no céu e na terra. Então, quando fala do céu, é as coisas espirituais, e na terra, o natural. Então, quando o Senhor. Por que o Senhor deu dois aqui, ó? Eles dormindo tiveram o sonho. E acordado, falou para contar o sonho. Ou seja, aí foi quando o Senhor falou comigo. Tanto dormindo, eles não tiveram o controle no sonho que eles tiveram. E tanto acordado foi quando José falou, né? Para eles contar, porque a interpretação também é de Deus. E foi quando o Senhor estava falando comigo, que o controle todo é dele, tanto da gente estar, né, dormindo, acordada, ou seja, todo o controle é dele. E aí foi quando ele estava falando para mim do que, né? E o Senhor fala nos detalhes, e aí quando ele falou do quê? Vamos dizer que o dormindo seria o espiritual, porque a gente, quando dorme, nosso corpo ali tá descansando, né? Nosso espírito que tá ali. O sonho é o Senhor que traz através, né, do Espírito Santo. Então foi quando o Senhor começou a falar, e de dia? De dia a gente também sonha, né? Nós temos sonhos, projetos, e quem nos dá é o Senhor. E quem faz concluir é o Senhor. Então é a mesma coisa na interpretação. E foi quando o Senhor estava falando do controle. O Senhor me deu esse exemplo, tanto na gente dormir, né? Os sonhos que a gente tem é dele, acordar, os sonhos que a gente tem é dele, e tudo, a interpretação dormindo, quem dá é dele, né? Quando nós sonhamos dormindo, é ele que dá. E os sonhos que nós temos também é dele. Então o controle é dele. Tudo está no controle dele. Então foi quando ele começou a falar comigo. E depois, né, eu fiquei pensando, né, como que eu ia explicar isso, né, para eu entender. E aí eu fiquei pensando, né, o controle é do Senhor. Mas quando, falei, nossa, depois eu fiquei pensando, como que eu vou gravar o maná? E foi quando o Senhor começou a falar, né, comigo. Porque o Senhor ministrou comigo, mas agora o Senhor está falando para você, que o controle é meu, é o Senhor falando com você. E foi exatamente o que aconteceu hoje. Eu estava, né, ali, e meu irmão falou assim, não vai gravar o maná hoje? Eu falei, vou. Aí ele falou assim, qual que é o maná? Aí eu falei, o controle é meu. Ele falou, seu? Eu falei, não, de quem que é o maná? Ele falou, de Deus. Eu falei, então o controle é de Deus. Porque eu falei para ele, o maná, como que é o maná? O maná do céu não é de Deus para você? Ele falou, é. Eu falei, de Deus, fiz assim para ele, de Deus para você. Eu falei, eu só sou um canal, eu só tô repetindo o que o Senhor falou pra mim, porque ele falou, o controle é meu. Isso era o Senhor falando comigo. Agora o Senhor já tá falando com você, o controle dele com você.
E aí foi quando meu irmão começou a falar, você não pode falar que o controle é meu, né? As pessoas não vão entender. Eu falei, não, mas o maná não é meu. O maná não é meu. Eu falei assim, o maná é o quê? É o alimento do céu que o Senhor nos dá. Pra mim e pra você. Então o maná não é meu. O maná eu só sou um instrumento ali. Então eu não posso falar que o maná é meu. Não, o maná não é meu. O maná é do Senhor, tudo é do Senhor aí, o controle é do Senhor e tudo é do Senhor. E o maná é dele, ele que te dá o alimento, ele que dá o alimento pra mim, ele que dá pra você. Por isso que ele já me levou até ler na Bíblia, ele tá falando aqui tudo. Até o nosso dormir, o que nós sonhamos dormindo e o que nós sonhamos acordado é dele. Todo o controle é dele. E aí meu irmão ficou ali pensando e falando comigo. Enquanto nós estávamos ali conversando, eu fui pro quarto, né? Ele falou isso pra mim, mas você não pode gravar assim não, falar, né, que o controle é seu, não sei o que. Eu falei, não, mas não é meu, é dele, o maná não é meu. E ali não é, o maná é da G. Não, o maná é do Senhor, o alimento é do Senhor, tanto para mim o Senhor me entregou, e agora ele tá falando com você. Por isso que ele fala, maná do céu para você. E aí eu falei para ele, como que é o nome do maná? É que você, a hora que for assistir, você vai lá, você vai ver o Senhor falando com você. E eu falei, o nome do maná não é maná do céu para você, é o alimento do céu para você. Tira eu de cena, eu só sou um canal. Aí ele falou, deu risada. E eu fui pro meu quarto. Só que quando eu cheguei no meu quarto, aí o Senhor falou comigo. Porque ontem ele falou pra mim assim, G, o controle é dele. É dele, né, G? Eu falei, amém. E aí, né, ele falou, né, o Senhor tá trabalhando na minha vida devagarzinho, o controle é dele, né, G? Eu falei, amém. E aí foi quando eu hoje, entrando no quarto, né, o Senhor falou, pergunta pra ele, dele quem? E aí eu voltei e falei, Celso, mas é dele quem? Ele falou, de Deus. E aí foi quando o Senhor começou a ministrar comigo e com ele ali. Eu falei, nós estamos aprendendo juntos. O Senhor tá falando isso agora aqui pra mim. Eu também não sei. Foi quando o Senhor começou a falar ali comigo e com ele da gente saber, né? Quando a gente fala aí, foi quando o Senhor tava falando, a gente costuma falar assim, é dele, é tudo dele, minha vida é dele, o controle é dele, tudo dele. Daí o Senhor falou, a gente tem que saber, porque quando a gente fala dele, a gente tem que saber quem é esse dele. É dele Jesus? Ou é dele inimigo? Porque quando a gente está fazendo, se a gente entregou a nossa vida, nosso controle todo para o Senhor, né? Entregamos a nossa vida para Ele, é Ele que está nos controlando. Mas se nós estamos fazendo a vontade, fazendo o que desagrada o Senhor, quem está controlando a nossa vida não é Deus. Porque Deus não vai fazer a gente fazer as coisas que desagradam a Ele, que está fora da palavra. Por isso que o Senhor levou a ler na palavra, né? E é o que o Senhor está falando. Tanto que a gente, né, não tem controle nem nos sonhos que a gente está dormindo, nem na hora que a gente tá dormindo, não temos controle de nada. E aí foi quando o Senhor começou a falar ali comigo e com ele, eu falei pra ele, nós estamos aprendendo junto, né? Porque aí foi quando o Senhor tava falando, porque quando a gente tá fazendo o que agrada o Senhor, né? Nós já demos nossa vida para ele, estamos fazendo a vontade dele, obedecendo, seguindo os princípios dele, é ele que tá controlando a nossa vida. E nós temos que falar, é Deus que controla a nossa vida através do Espírito Santo nos guiando aqui na terra, né? Jesus, né? E aí foi quando o Senhor começou a me falar, e aí eu falei para ele, então, a gente tem que falar que é Deus que tá que o controle é de Deus, né? Quando a gente está sendo guiada pelo Espírito Santo. Agora, se a gente está fazendo o que desagrada a Deus, nós não podemos falar que o controle é de Deus. Aí eu falei, nós fica que essa palavra é dele. Dele quem? E aí eu falei para ele assim, então, nós não podemos falar que é dele, nós temos que dar nome. E é exatamente isso, né? E agora o Senhor está fazendo mais uma revelação aqui do que nome, porque nós temos nome, nós não gostamos de chamar ela. Ela. Não. Quando alguém vai falar comigo, é a G. Ou pergunta meu nome, não é? Nós não temos nome? E Deus também tem um nome. É dele. Dele quem? É dele. Jesus não tem nome? A minha vida está sendo controlada por Jesus. Através do Espírito Santo, não é? Quem controla a minha vida é o Espírito Santo. Então, por isso que foi quando o Senhor começou a falar. É dele. Dele quem? Né? E aí foi quando eu fiquei ali falando pra ele, ele riu e falou, é verdade. Eu falei, sim, a gente tem que, quando a gente falar agora, eu falei, a gente tá aprendendo isso agora, porque a gente tem mania de falar, resumir, né, abreviar, né, é o rápido, né, dele, a minha vida tá sendo controlada por dele, é dele, por ele quem? Por Deus, por Jesus, né? Tem que falar. Então foi quando o Senhor ali falando comigo. E ali eu fiquei pensando o porquê, né? E foi quando o Senhor começou a ministrar comigo o que o pai faz. O pai corrige. E aí eu lembrei de quando a gente era mais nova, né? Criança, que a minha mãe, né? Falava assim, te ensinou assim, mas o correto é esse, não é? Os pais da gente não fala isso, mas te ensinou assim, mas o correto é isso. É isso que o Senhor tava fazendo hoje de manhã ali comigo e com meu irmão. Tipo assim, eu sei, vocês falam assim, é normal,
é o falar, eu tô entendendo, mas vocês têm que saber falar quem realmente está governando, quem está controlando a vida de vocês. Porque a gente tem duas coisas, ou é Deus que controla a nossa vida, ou é o diabo, não tem outro. Só que tudo isso, Deus está falando que independente do diabo, até o diabo, ele só faz alguma coisa, né? Quando o quê? Tudo Deus criou, porque Deus criou nós. Só que nós temos a escolha de escolher quem é que vai nos controlar. Porque o controle está na nossa mão. O controle é nosso. Quem que dá os controles para nós? Aí nós temos que escolher qual controle que eu quero. O controle que o Espírito Santo me governa, né, me direciona, ou eu quero a carne que vai me governar, porque a carne ela vai me levar para pecar, para fazer a vontade que agrada, né? A vontade que agrada aqui na terra. E o Espírito vai me fazer o quê? A deixar Jesus, né, controlar nós para levar a gente para onde? Para o céu, para morar com o Pai, não é? Então foi quando o Senhor começou a falar comigo. Por que o controle é dele? Tudo, o controle é dele. Ele já nos criou. Aí levando lá para o início, né, de Gênesis, foi ele que nos criou. Então ele já nos criou, só que ele dá o livre-arbítrio. Por isso que ele fala do governar. Nós não temos poder, né, de governar pessoa, mas a nossa vida. Por que governar? Porque a gente tem que saber quem que vai nos direcionar. Senão a gente fica desgovernado, não é? Então, quem que nós temos que saber? Quem que vai nos controlar? É o Espírito Santo ou é o diabo? Porque o diabo ele vai fazer a gente desgovernar, né? Porque aí a gente vai para onde? Mas a gente deixar o Espírito Santo, por isso que o Senhor está falando, o controle é meu. E quando a gente deixa o Espírito Santo nos controlar, a gente vai fazer o que agrada a Ele. E nós não podemos ficar falando, é dele, aí a gente está fazendo tudo que desagrada a Deus, falando é dele. Então a gente tem que saber, quando a gente for falar de Deus, aí vai ter um peso maior, porque né, pra gente falar que é Deus, né, que é o Espírito Santo que está nos guiando aqui, nós vamos ter que pensar, porque nós não podemos envergonhar o nome do Senhor, não é? Então, por isso que a gente é a semelhança dele. Então, é isso. Aí foi quando o Senhor começou a falar do controle, né? Então, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, muito forte, né? Essa revelação que o Senhor está nos dando hoje. E o Senhor vai ministrar mais ainda sobre o controle, porque isso é um aprendizado e o Senhor está nos mostrando que é muito vago a gente falar dele, né? A gente tem que saber que nós somos filha amada, que nós temos um pai que cuida, que direciona. O pai direciona. O pai, ele nos guia, né? Então, por isso que ele está falando. E o controle, não tem como a gente pegar, é um controle só, não é? Até para a gente ligar a TV, é um controle só, né? Cada um para o seu aparelho, não é? Então, foi quando o Senhor começou a falar ao meu coração, e creio que o Espírito Santo também vai falar ao seu, né? E eu vou fazer uma oração agora, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar por esse maná, Senhor, e já ser grata por saber, Pai, que tudo está no teu controle. Isso, Pai, é tanto para o que nós, mesmo a gente dormindo, é o Senhor que nos cuida, que nos direciona, Pai, e também acordado, mesmo a gente tendo sonho também. Aqui o Senhor trouxe tantos ensinamentos, ó Pai, dizer, Senhor, tudo está no teu controle, porque foi o Senhor que nos criou. Só que nós temos livre-arbítrio de saber qual controle nós queremos. E eu quero, Pai, e aqui continuar selando a minha vida, Senhor, em tuas mãos, entregar a ti, Pai, e dizer que o meu controle é a ti. Como diz, eu quero viver, Pai, exatamente o que diz a tua palavra. Eu entreguei a minha vida a ti, Pai, e é confiando todos os dias que é o Senhor que está me guiando, porque a tua palavra diz isso, Pai, que nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, e para entregar, Senhor, para o Senhor nos guiar, com o teu controle, Pai, sabendo que é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que leva, Senhor, a gente a viver no caminho correto, que vá, Senhor, morar com o Senhor na eternidade. Que cada um, Pai, possa também hoje, Senhor, entender, Pai, e também fazer a reflexão, Pai, de quem que está sendo, qual é o controle que está nos guiando. E assim, Pai, é a minha oração, que cada um também, Senhor, possa, Senhor, agora entender, Pai, porque para mim isso foi uma revelação profunda mesmo, de saber que a gente às vezes fala as coisas e a gente também não está entendendo e talvez estamos selando algo que não é de Ti, Pai, e que nós possamos, ó Pai, dizer e viver conforme a Tua vontade, ser guiado pelo Teu controle. Assim é minha oração, já Te louvo, Te agradeço, Pai, no nome que há poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilhe e dá seu like e compartilha, tá bom? Tchau!